Olá, estimados amigos, cá estou para mais um vídeo Mate Sucesso, desta vez 10º ano Geometria Analítica no plano. E diz o seguinte: na figura está representada em referencial ortonormado x ou y a circunferência de raio 1 e os pontos A, B, C, D, E e F. Sabe-se que a circunferência está centrada em C e é tangente aos eixos coordenados nos pontos A e B. BE e AD são dois diâmetros da circunferência paralelos aos eixos OX e OY, respectivamente. O círculo limitado pela circunferência está dividido em 8 setores com a mesma área, 2 deles sombreados. O ponto F pertence à circunferência e é equidistante dos pontos A e E. Temos agora 3 questões. Eu vou começar aqui pela primeira, pela 1.1, que diz o seguinte: defina por uma condição a região assombreado da figura, incluindo a fronteira. Bom, vamos olhar então para a região assombreada. A região assombreada é dada por estes dois setores que aqui estão. E vamos reparar no seguinte: estes dois setores, portanto, são setores de um determinado círculo. Portanto, estão no interior de uma linha de circunferência. E essa linha de circunferência conseguimos defini-la porque temos o raio e o centro desta circunferência. Portanto, conseguimos determinar esta linha. Eu vou já então começar por escrever isso, porque uma coisa é certa: nós sabemos que estas regiões estão dentro desta linha de circunferência, estão no seu interior. Por isso, eu vou já escrever essa condição que me garante isso. Dado que o centro tem de coordenadas -1, portanto, uma vez que sabemos que o raio é 1, como é que podemos concluir aqui o centro? Vamos lá ver. O raio é 1, sabemos que estes pontos, o ponto A e o ponto B, são tangentes. Portanto, são a interseção dos eixos com a circunferência, sendo que a circunferência é aqui tangente aos eixos. Se o raio é 1, então o centro tem de coordenadas -1, 1. Por isso, a equação reduzida da circunferência será x menos -1, ou seja, x mais 1 ao quadrado. Eu relembro que a equação reduzida da circunferência é x menos c1 ao quadrado mais y menos c2 ao quadrado igual a raio ao quadrado. Então reparem, eu vou colocar mesmo o menos porque podem existir dúvidas e não há necessidade de ficarem com dúvidas se podemos fazer isto de forma um pouco mais esmiuçada, não é? Que é o seguinte: então, respeitando aqui a forma da equação reduzida da circunferência, onde C1 e C2 são as coordenadas do centro e R é o raio, temos o seguinte: x menos -1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual, ou, neste caso eu vou já colocar menor ou igual que 1 ao quadrado, porque eu quero o que está dentro. Não, se eu quisesse só a linha de circunferência, colocava aqui um igual. Como quero já definir tudo o que está dentro, então vou colocar menor ou igual que 1 ao quadrado. Ora, escrevendo isto de forma mais simples e para não complicarmos, portanto, aqui menos com menos dá mais, então vou já escrever x mais 1. Aqui fica então x mais 1. E 1 ao quadrado sabemos que dá 1, portanto, aqui poderemos colocar também apenas 1. E fica uma escrita um pouco mais simples. Bom, agora vamos intersetar então com outras duas regiões que delimitam para obtermos estes setores. E para isso eu vou então salientar as linhas que estão no limite para podermos ver que condições é que vamos utilizar. E as linhas serão estas, que eu vou agora aqui salientar. Portanto, temos aqui esta reta, a reta que contém este diâmetro, que é uma reta vertical. Portanto, uma reta vertical que tem a equação x igual a -1. E temos também, portanto, esta reta, que é a bissetriz dos quadrantes pares, dado que o círculo está dividido em 8 setores iguais, e sabemos também que estes diâmetros, o BE e o AD, são paralelos aos eixos. Portanto, conseguimos deduzir que esta reta que aqui está tem de equação y igual a -x, porque é então a bissetriz dos quadrantes pares.
E eu estou a salientar estas duas porque elas delimitam de alguma forma aqui as regiões que queremos. Então vamos agora trabalhar uma de cada vez, trabalhando esta aqui primeiro. Então vou dizer que os pontos todos que estão aqui estão à direita desta reta, portanto são os pontos cuja abscissa é maior ou igual que menos 1 e ao mesmo tempo estão abaixo desta reta, ou seja, y menor ou igual que menos x. Y menor ou igual que menos x. Portanto, reparem que eu vou ainda colocar aqui um outro parênteses para salientar o seguinte. Esta condição do círculo, que eu coloquei aqui do círculo, vai abranger agora estas duas, digamos que vamos fazer uma conjunção desta condição com as outras duas. Por isso vou colocar aqui um parênteses reto e agora coloco aqui um outro parênteses. Isto fica então, esta condição está a definir esta região, ou, agora pode ser esta ou esta. Então, vamos fazer aqui uma disjunção de condições. Reparem que a disjunção de condições corresponde à união de conjuntos. Portanto, se tivermos estas regiões como um conjunto de pontos, nós vamos reunir estes dois conjuntos de pontos. É isso que queremos. Então, aplicamos aqui uma disjunção. E agora vou pensar então nesta. Então, é o que está à esquerda desta reta, ou seja, x menor ou igual que menos 1 e, ao mesmo tempo, tem de estar acima desta bissetriz, ou seja, y maior ou igual que menos x. E fechamos aqui parênteses. Pronto, reparem, quando eu coloco aqui este parênteses reto, já estou a fazer a conjunção desta condição que dá o círculo com isto tudo. Então, esta condição que define o círculo, que obriga a considerar apenas os pontos que estão cá dentro do círculo, já está, portanto, a interferir nestas duas outras que eu coloquei aqui dentro do parênteses. Bom, e é assim, fica definida então a condição assombreado na figura. Agora, vamos passar a 1.2. Determine as coordenadas do ponto F. Para determinar as coordenadas do ponto F, podemos reparar no seguinte. O ponto F pertence tanto à linha de circunferência como à mediatriz do segmento da reta AE, porque diz até no enunciado que o ponto F é equidistante de E e de A. Também pela construção da figura conseguimos perceber que assim é. Mas temos então o seguinte. O ponto F pertence à reta que é a bissetriz do segmento de reta AE, e ao mesmo tempo pertence à linha de circunferência. Então, se intersetarmos estas duas condições, vamos obter as coordenadas do ponto F e também de um outro ponto ali que interseta a reta com a circunferência. Mas depois nós escolhemos aquele que nos interessa, que é o ponto F. Então vamos fazer isso. Vamos fazer a interseção da mediatriz deste segmento de reta, AE, que é então esta reta que eu aqui salientei, com a linha de circunferência. Bom, então, para fazermos essa interseção, vamos obter a mediatriz. Nós temos aqui as coordenadas dos pontos. As coordenadas do ponto A são menos 1, 0. E as coordenadas do ponto E são... Reparem, conseguimos ver isto, as coordenadas, porque sabemos o raio da circunferência. Portanto, aqui será menos 2 e aqui 1 no ponto E. Portanto, menos 2, 1. Então, a mediatriz do segmento AE é dada por x menos, e agora vou olhar para o ponto A, portanto, x menos menos 1 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, igual a x menos, agora vamos ao ponto E, portanto, este x e y serão as coordenadas de um ponto qualquer da mediatriz. X menos menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. E daqui eu vou agora simplificar e vai sair então a mediatriz do segmento de reta AE, que será então esta reta que contém o ponto F. E vamos então intersetar com a linha de circunferência. E a linha de circunferência é x menos 1 ao quadrado, mais y, aliás, x mais 1 ao quadrado, ok? Porque aqui as coordenadas do centro serão menos 1, 1, portanto aqui ficaria x menos menos 1, que dá x mais 1, e aqui y menos 1 ao quadrado, igual a 1 ao quadrado, que é 1
que é então o raio. Agora vamos simplificar. Reparem, aqui temos x mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a x mais 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. E aqui vamos deixar tudo na mesma para já, não vamos mexer, vamos só obter aqui primeiro a equação da mediatriz. Vamos desenvolver o quadrado, portanto x ao quadrado mais 2x mais 1 mais y ao quadrado igual a x ao quadrado mais 4x mais 4 mais y ao quadrado menos 2y mais 1 e para já aqui vou deixar tudo na mesma. E agora vamos simplificar o que der aqui para cortar. O x ao quadrado com este x ao quadrado simplifica. Este y ao quadrado com este y ao quadrado também simplifica. E até ver este 1 com este 1 também simplifica. Dá 0. Quando eu digo simplifica quer dizer que dá 0 aqui. E agora vamos então passar tudo o que tem y para o primeiro membro. Para obtermos a equação reduzida, que é então mais fácil de trabalhar. E temos então tudo que tem aqui um menos 2y vai para o primeiro membro, fica 2y, igual. Agora, tudo que tem x, tem aqui um 4x, tem este 2x que vai para este membro, fica menos 2x, 4x menos 2x dá 2x. E agora, os termos independentes. Então, tenho aqui um 4, e é o que tenho. É só este 4. Portanto, mais 4. E temos também esta condição. Agora vamos dividir aqui tudo por 2 e ficamos com y igual a x mais 2. Portanto, i x mais 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 1. Vamos agora substituir este y, que é igual a x mais 2, aqui nesta condição e vamos obter então o valor de x. Ora, aqui temos x mais 1 ao quadrado, mais, agora no lugar do y vou colocar x mais 2, ficamos com x mais 2 menos 1 ao quadrado, igual a 1. E temos então o seguinte, x mais 1 ao quadrado, mais 2 menos 1 dá 1, x mais 1 ao quadrado, igual a 1. X mais 1 ao quadrado mais x mais 1 ao quadrado dá 2x mais 1 ao quadrado, igual a 1, o que vai dar aqui x mais 1 ao quadrado igual a 1 sobre 2, ou seja, isto é equivalente a termos x mais 1 igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 meio. Ou seja, vou continuar aqui em baixo, x mais 1, aliás, vou passar já este 1 para o segundo membro, x igual a menos 1, mais ou menos, raiz de 1 meio dá 1 sobre raiz de 2, que por sua vez é igual a raiz de 2 sobre 2. Multiplicamos por raiz de 2 no numerador e denominador. No denominador vamos ficar com a raiz de 2 ao quadrado, que depois corta o 2 com a raiz e fica 2. Então, mais ou menos, raiz de 2 sobre 2. Bom, e agora reparem, é aqui que vamos decidir, digamos, qual das soluções nos interessa. Nós estamos à procura das coordenadas do ponto F. Então, olhando para a figura, qual delas é que será a do nosso interesse? Portanto, nós temos menos 1 mais raiz de 2 sobre 2, ou x igual a menos 1 menos raiz de 2 sobre 2. Reparem, o menos 1, nós sabemos que aqui a abscissa do ponto A é menos 1. Então, a menos 1 eu tenho que adicionar ou tenho que subtrair para chegar aqui à abscissa do ponto F? Eu estou no menos 1, não é? Porque eu tenho aqui menos 1 mais e tenho aqui menos 1 menos. Bom, então reparem, nós vemos que de menos 1 para chegar à abscissa do ponto F, eu tenho ainda que subtrair mais, é ainda mais negativo. Então, a que me interessa, ou melhor, eu vou riscar aquela que não interessa, que é esta, porque esta seria a solução para este ponto aqui.
ok? Para este ponto aqui, que ia ter aqui esta abscissa, que seria este valor, menos 1 mais raiz de 2 sobre 2. No caso, a que nos interessa é esta, ok? Esta é que nos interessa. Eu vou colocar então aqui um certo, porque é esta que vamos trabalhar. Já temos então a abscissa, vamos depois só simplificar mais um pouco. Agora precisamos da ordenada, temos a abscissa, precisamos da ordenada. Mas uma vez que temos o x, agora, peço desculpa, só precisamos de ir substituir este x numa expressão que relacione x com y, pode ser esta, que é a mais simples que temos aqui. Então temos o seguinte, o y será igual, portanto, y igual a menos, eu vou já igualar aqui denominadores, ok? Portanto, menos 2 menos raiz de 2 sobre 2 mais 2. Portanto, o que eu estou a fazer é, vim aqui e no lugar de x, coloquei este valor, mas já igualei aqui os denominadores. O x é o valor que nós já aqui temos, portanto, menos 2 menos raiz de 2 sobre 2. Peço desculpa. Agora, podemos só igualar aqui os denominadores e ficamos com, aqui multiplicando aqui por 2, vai dar aqui 2 vezes 2, 4. 4 menos 2 dá 2. Ficamos com 2 menos raiz de 2 sobre 2, o y. O x é então menos 2 menos raiz de 2 sobre 2. E portanto, coordenadas do ponto F. A abscissa é menos 2 menos raiz de 2 sobre 2. A ordenada é 2 menos raiz de 2 sobre 2. Eu vou escrever então aqui, o ponto F tem de coordenadas menos 2 menos raiz de 2 sobre 2, 2 menos raiz de 2 sobre 2. Bom, e temos assim a 1.2 resolvida, porque o objetivo era mesmo descobrir as coordenadas do ponto F. Vamos agora a 1.3. Mostre que a área do triângulo ACF, eu vou aqui marcar, ora, ACF, temos este triângulo aqui, temos aqui um triângulo, ok? Um triângulo ACF, e queremos mostrar que a área deste triângulo é dada por raiz de 2 sobre 4. Bom, existem algumas formas alternativas para resolver o problema. Vemos que é um triângulo isósceles, por exemplo. Podíamos encontrar facilmente o ponto médio aqui deste segmento F de A. Poderíamos fazer também pela distância de 2 pontos. Portanto, tendo aqui o ponto médio, fazíamos a distância de A a F, que era a base do triângulo. Depois, tendo aqui o ponto médio, fazíamos a distância de C a F. A este ponto médio, também pela forma da distância de 2 pontos. E, portanto, tínhamos a base e a altura a dividir por 2 e tínhamos a área. No caso, eu vou optar aqui por uma estratégia diferente. A área do triângulo é igual a, eu vou considerar aqui a base, AC, portanto, é a base vezes a altura. A altura vou chamar aqui de H, a dividir por 2. E o que é o meu H? Bom, há uma coisa que nós sabemos, a altura é sempre perpendicular à base. Portanto, se eu disse que a base é AC, a altura é aqui na perpendicular, o que vai de F até AC. Portanto, é este H. Como é que podemos chegar a este H? Porque, reparem, se já temos a abscissa do ponto F, que sabemos até da linha anterior que a abscissa é menos 2 menos raiz de 2 sobre 2. Portanto, aqui é menos 2 menos raiz de 2 sobre 2. Temos também a abscissa do ponto A, que é menos 1. Então, reparem que se temos estas abscissas, se quisermos falar de distâncias, também sabemos quanto é que é esta distância toda, daqui a aqui. Digamos que é o valor absoluto de menos 2 menos raiz de 2 sobre 2. É o valor absoluto, porque estamos aqui a falar de um valor negativo. E sabemos esta distância que vem daqui a aqui, que é o valor absoluto de menos 1, que é 1. Bom, então, se nós queremos esta altura, portanto, esta altura pode ser dada por o módulo
Portanto, eu vou colocar o mesmo módulo, ok? De menos 2 menos raiz de 2 sobre 2, que é esta distância, menos, portanto, a esta distância toda, que vem daqui da origem até aqui, eu vou subtrair esta distância, que vem da origem até aqui, e fico com este bocadinho aqui, que é o meu h. Portanto, aqui seria h, ok? Então, para eu obter h, posso fazer esta toda, menos esta, e fico com h. Então, e esta aqui que vem da origem até aqui é 1. Portanto, menos 1. Bom, e agora já está o módulo de menos 2, menos raiz de 2 dá 2 mais raiz de 2. Reparem que o módulo é trocar o sinal. Eu poderia colocar aqui o menos em evidência, ficava menos, abrir parênteses, 2 mais raiz de 2, e depois trocava então o sinal para ter o módulo. A dividir por 2, menos 1. Este h, vamos igualar aqui denominadores agora, fica 2 mais raiz de 2 menos 2 sobre 2. Isto é o mais, 2 menos 2 dá 0, e ficamos aqui com a raiz de 2 sobre 2, que é a altura. Vamos aqui colocar, ora, o AC sabemos que é 1, 1 vezes raiz de 2 sobre 2, a dividir por 2. Bom, isto dá raiz de 2 sobre 2, tudo a dividir por 2. Fazemos aqui o produto dos extremos pelos meios e obtemos raiz de 2 sobre 4. Bom, este processo penso que era um pouco mais simples, e quando estamos aqui a trabalhar com triângulos, com áreas, podemos investir um pouco de tempo no início a pensar qual é a estratégia mais rápida, digamos. Eu considerei então aqui a base e a altura perpendicular à base, a partir deste vértice, e resolvi então da maneira que vocês viram. Como eu disse, podemos recorrer sempre, porque temos as coordenadas do ponto A, temos do ponto F, poderíamos determinar então, considerar aqui AF a base e a altura, o que vem de C até ao ponto médio de AF. Conseguíamos calcular também as coordenadas do ponto médio e, portanto, calculávamos depois a distância também de C a esse ponto médio, e tínhamos a distância de AF e tínhamos também a área do triângulo, fácil de determinar por aí. Fica então esta sugestão. Ficamos por aqui neste exercício. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até um próximo vídeo.